minha proposta nesses primeiros minutos é que a gente passe pelas aulas, buscando os conceitos-chave, e que vocês usem essa forma, né, de estudar. Eu coloquei aqui, então, nas abas, as aulas de 1 a 7, que é o conteúdo, né, que é compreendido pela AP1. E aí a gente tem esses títulos, né, assim, que nem sempre são títulos sobre o que é a aula 1, né? Esse material é um material bastante difícil, eu reconheço, porque vocês devem ter notado, cada capítulo é escrito por um docente diferente, nenhum deles sou eu, né? Eles têm abordagens diferentes, eles têm dimensões diferentes, tem às vezes uns títulos que podem dar a sugestão de que você deveria saber responder o quê, por quê e para que estudar a história de uma língua, mas eu acho que a parte que é mais importante, né, nessas aulas não está aqui, né? Aqui tem os autores, mas está nos objetivos. Né? Algumas dessas aulas têm objetivos muito claros definidos aqui. Em algumas aulas isso é um pouco mais nebuloso, tá? Eu reconheço assim, que eu trabalho com esse material, né? Mas porque não fui eu que escrevi isso. Então, nessa primeira aula, você tem uma meta, que é apresentar os pressupostos básicos dos históricos diacrônicos, as áreas que podem ser investigadas sobre o prisma histórico e o latino quadro indo-europeu. Acho as metas normalmente um pouco ainda abstratas, eu acho que a gente deve seguir sempre os objetivos, né? Esperamos que ao final dessa aula seja capaz de compreender que línguas são códigos dinâmicos de comunicação, passível de variação e mudança, perceber que variação e mudança se fazem presentes em todos os níveis de estruturação linguística, e aqui já tem uma dica pela quantidade em que 2 termos aparecem, né? Variação e mudança são temas dessa aula, inclusive até no sentido técnico que eles usam aqui um itálico no objetivo número 2. Então, se você for fazer agora uma releitura, vai reler o material todo, né? Mas o que eu faria aqui? Eu colocaria lá na lupa, né, do meu leitor de PDF, as palavras variação e mudança. E daria uma olhada em todos os lugares em que essas palavras aparecem. Mas, crucialmente, você precisa estar seguro no final dessa aula do que quer dizer variação e mudança. E, mais do que isso, essa aula também identifica os principais aspectos relacionados à história do latim e sua chegada na Península Ibérica. O que é interessante também dessa aula é que ela trata dos níveis de estruturação linguística. Se você for olhar, né, principalmente os exercícios, né, você vai encontrar exercícios feitos em diversos níveis. Esse é um alerta, né, dessa primeira aula, do que vem nesse curso, né? Então, aqui é um bom momento de você se perguntar, então, se você colocar aqui níveis, né? O que são níveis, né? O que eles querem dizer com níveis? Não estou entendendo, né? Você vai olhar de todos os níveis que constituem os níveis, e aí você vai ver alterações fonético-fonológicas, é um nível. Alterações morfológicas, sintáticas, semânticas. E aí tem toda uma atividade que pede para que você identifique quais são os níveis, né? Então, aqui tem uma resposta comentada, que na verdade é só uma resposta, mas a ideia é de que você consiga olhar para um dado e identificar se você está no nível fonológico, se você está no nível sintático, se você está no nível lexical, né? Essa aula pode parecer boba, mas é uma aula que exige justamente uma segurança de passar pelos níveis. Eu sei que eu estou no nível lexical, eu sei que eu estou no nível sintático, eu sei que eu estou no nível fonológico. Então, isso aqui já dá o tom. Além disso, não é só sobre os níveis, é para falar sobre variação e mudança em cada um dos níveis. Isso aqui é um resumo do que vai ser a análise mais dedicada em todas essas áreas. Mas, então, como é que eu faço para estudar isso aqui? Eu vejo se eu tenho segurança de identificar. Então, o primeiro material que você deve sempre usar, né, antes de esperar mais listas de exercício, é, claro, o próprio exercício que tem aqui. E esse aqui é um exercício que vale muito a pena fazer, tá? Assim, para o curso todo, não só para essa AP1. É um exercício que vale a pena fazer para sentir qual é o nível, né, do seu conforto de lidar com essa nomenclatura,
né? Porque realmente esse é um curso que vai exigir isso, assim, qual é a diferença de classe de palavra e função sintática? Qual é a diferença de um fonema de um morfema, né? Que são essas diferenças? Então, é um tipo de conhecimento, né, vamos dizer assim, de pré-requisito, que não é pouca coisa, né? A gente deixou lá, tem alguns vídeos de revisão, mas é claro, estou me sentindo inseguro com fonética e fonologia, né? Procure materiais de apoio para fonética e fonologia, né? Você sempre pode procurar nos canais que são vamos dizer, conhecidos, né? Univesp TV, Abralim, procure por esses canais, você tem chance de encontrar coisas ali que são de qualidade, vamos dizer assim, que não são só esses grandes geradores de conteúdo todos iguais, né? Mas é um jeito da gente sentir, então. Então, essa é uma aula em que tem esses grandes temas. Então, o que tem que revisar? Tem que revisar os níveis de estruturação e variação e mudança. Mas vou passar para a aula 2, né? Então, a minha ideia era um pouco provocar vocês para que façam esse tipo de reflexão quando estiverem fazendo a revisão, né? Compreender a diferença entre o latim literário escrito, indo já direto nos objetivos, e a língua falada, sobretudo as variedades faladas pelos indivíduos não escolarizados, o latim vulgar. Então, essa é a aula que fala sobre as modalidades do latim. Então, um dos conteúdos, né, desse curso, da parte histórica, é falar sobre as diferentes modalidades do latim e identificar os fatores de diferenciação do latim vulgar. Muitas das questões de verdadeiro e falso lá da AD são voltadas um pouco para esse conteúdo. Esse é um conteúdo que normalmente os alunos não apresentam grande dificuldade, porque é uma caracterização, né? Agora, se vem um texto em latim vulgar e tem uma pergunta que exige que você identifique se aquilo é uma variedade fonológica, morfológica, sintática, isso normalmente vai apresentar um pouco mais de dificuldade, mas veja que isso não vem do latim vulgar, isso vem justamente desse conhecimento que eu chamo de gramatical mesmo, porque isso é teoria da gramática, né? Mas no seu sentido linguístico e não no sentido normativo. Então, identificar, né, essas propriedades do latim vulgar, mas aqui ainda né, nas aulas 2 e 3, ainda são aquelas aulas que são aulas que parecem aulas de história, né, que eu chamo a parte discursiva do curso, é onde vai ter uma questão discursiva, né, não vai ter uma questão do século de papapá, vou falar dos séculos aqui, né. Então, essa aqui é a aula 3, né, que fala sobre a fragmentação linguística da Península Ibérica, do latim aos primeiros momentos do português, e aí a gente começa a ter aulas que falam realmente da história, né, da história, assim, externa mesmo. Aí tinha o rei, aí tinha isso, e tem a formação do Estado, e tem as brigas e os casamentos, e os alunos sempre ficam um pouco, vamos dizer assim, o que eu tenho que decorar, né? Às vezes vem umas respostas, assim, que a pessoa estudou com afinco a parte de história, ou às vezes tem alguém que já fez história, né? Então, fiquem tranquilos, assim, de que não tem perguntas sobre que dia, né? Mas as perguntas são direcionadas, sim, pelos períodos, mas os períodos que são importantes são aqueles que são mais frisados, são aqueles que têm alguma mudança, alguma alteração para a formação da língua. Esses períodos são justamente aqueles relacionados às invasões, às guerras, às imposições ou não de uma língua. É quando você tem conflito de contato linguístico. Então, é claro que é muito importante entender quando o Império Romano chega na Península Ibérica. É claro que é importante entender como que ele se fragmenta, né? Que é justamente o tema dessa aula, né? Mas, assim, saber todos os detalhes sobre o enfraquecimento do Império Romano, de o que aconteceu, né? Porque de crises do Império, muita gente às vezes até decora do jeito que está escrito, vem uma coisa que é a cópia de como está escrito lá, né? As crises de governabilidade, eu sei que é porque vem, assim, vem a palavra que está no livro, né? Mas o que essas crises de governabilidade levam? Levam a uma fragmentação desse império. Essa fragmentação é que vai levar à formação das diversas línguas românicas. Então, sempre pensa assim, esse evento histórico é importante para eu decorar, ou para eu registrar, ou para eu memorizar? A minha pergunta é, ele é relevante
para alteração linguística da região, impor o latim vulgar, impor o latim numa região é um dado importante. Então, é importante saber quando foi que isso aconteceu, né? Depois, quando você tem essa fragmentação, é importante você saber como que aconteceu, porque o texto todo fala sobre isso, né? Mas e quando foi que isso aconteceu? E isso é uma data importante, porque marca o fim da antiguidade, começo da Idade Média, mas mais do que isso, marca o momento em que o latim é fragmentado, que é todo o tema dessa aula. E quais são as outras invasões relevantes, né, que são tratadas nessas aulas de história externa? É preciso saber localizar, né? Em uma das perguntas lá a gente vai ver, falava sobre isso, né? Como é que eu localizo geograficamente, historicamente? É mais importante, já fica aqui o alerta, eu saber situar geograficamente, historicamente, do que exatamente politicamente, economicamente, e até do ponto de vista religioso. É claro que o movimento da Reconquista tem um caráter religioso, mas importa, para os nossos propósitos, importa menos isso, e importa mais a questão da formação do Estado, da formação linguística, vamos dizer assim. É claro que você pode abordar isso por vários lados, tem gente que gosta de fazer a descrição completa, mas é só para tranquilizar um pouco. E aí a gente vai ver lá como é que essa pergunta pode aparecer. Então, reconhecer os primeiros momentos da língua portuguesa como língua de cultura, né? E aí a gente vai para uma aula, que é a aula que fala do português no tempo e no espaço, que é a aula em que eu tenho mais dificuldade de reconhecer os seus objetivos, né, os objetivos dessa aula, pelos objetivos elencados aqui pela autora, né? Reconhecer os principais aspectos da história da língua me parece muito amplo, né? Explicar de que maneira o português difundiu-se pelo mundo é um pouco menos amplo. Mas como é que eu entendo qual é o teor dessa aula? Dando uma passada de olhos, né? Essa é uma aula em que ela vai falar sobre realmente a expansão, né? Fala um pouquinho sobre Portugal, mas depois começa a falar sobre a expansão. Essa parte é interessante porque fala sobre o deslocamento, né? Do próprio movimento da Reconquista. E depois vem uma sequência, né, de textos em português arcaico, em que ela pega as cantigas ou outros textos e pega ponto a ponto para dissecar, né? O que essa aula pode ser útil para a gente, né? Claro, tem toda uma questão também, essa é uma aula imensa, né? Assim, ela tem bastante coisa. Mas é pensar um pouco sobre o treinamento de pensar sobre uma modalidade ou uma época do inglês, do português que não é exatamente a nossa época, né? Um pouco de habilidade que eu chamo de habilidade metalinguística, né? A gente trabalha com latim vulgar um pouco menos por conta das fontes, mas com português arcaico, às vezes com português moderno, às vezes a gente coloca poesia, às vezes a gente coloca também outros tipos de gêneros textuais para falar de variação, né? Mas esse é um curso que precisa treinar a gente para fazer essa reflexão metalinguística num texto que não é do português moderno, né? Já que o curso não é sobre sintaxe exatamente, nem sobre morfologia, mas sobre isso do ponto de vista diacrônico, né? Então, é claro que fica muito difícil perguntar para vocês coisas como ela coloca aqui, moiro, era a primeira pessoa do presente indicativo do verbo morrer, até porque isso é conhecimento enciclopédico, né? O que aparece às vezes, apareceu na D1 e vai aparecer nas APs, é que você saiba fazer análises fonológicas, morfológicas e sintáticas, usando como material os textos do português arcaico. Eu uso mais o português arcaico, principalmente essas versões mais, vamos dizer, embora sejam de poesia, mas porque considero que elas são mais fáceis, né? Normalmente um texto em latim, se não for adaptado, fica muito difícil de ser analisado. A gente coloca em latim só sentenças, né, na terceira pessoa do singular, aqueles aforismos, e sempre com tradução, né? Sempre com tradução para o português, justamente para a gente tentar facilitar as análises. O latim aparece mais na segunda parte do curso, quando a gente fala de sintaxe. Mas a parte de fonologia, a parte de morfologia, também dá para trabalhar aqui com
um português arcaico, que eu acho que fica um pouco mais familiar, eu diria, né? Vocês estão fazendo curso de letras, vocês fazem curso de literatura portuguesa, né? Passam por esses textos, fica um pouco mais familiar. Mas deem uma olhada nessa aula toda, porque ela não tem só isso, né? Ela tem bastante coisa, fala sobre a expansão do português pelo mundo. Não é preciso decorar tudo isso, mas assim, só para a gente entender um pouco sobre o impacto, né, que o português tem no globo. A parte sobre o português no Brasil também é longa, né? Mas tem aqui pelo menos algumas datações, algumas informações. Esse é um tema que normalmente, já posso até dar um spoiler aqui, né? Quando fala muito de Brasil, de formação do Brasil, não é um tema que aparece muito nas nossas APs, não. Isso tem se mantido ultimamente, né? A gente entende que português do Brasil, assim, seria um outro curso, né? Mas então essa é uma aula, vamos dizer, uma aula grande aí que faz essa transição. Aí finalmente a gente tem as 3 aulas de fonologia, né? E elas estão na ordem consoante, vogal e processos. E aqui vale a pena falar uma coisa, porque eu vi uma pergunta também na sala de monitoria sobre o conteúdo, né? De alguém que pode achar que o que importa de consonantismo é só o que está no meu vídeo sobre consonantismo, e não é isso, né? A ideia não é substituir a aula pelo vídeo, nem o vídeo pela aula, nenhum pelo outro, né? A ideia do vídeo é justamente pegar um elemento, né, e esmiuçar, mas ele não substitui a leitura da aula toda, né? Isso apareceu sobretudo por conta da aula 7, que tem vários processos fonológicos, e o vídeo trata só de alguns, né? O vídeo trata só de alguns justamente porque ele não é para substituir a leitura do texto todo, mas os processos... Eu vou por partes aqui, já chego na 7. Aqui vale a pena ler os objetivos, porque eles estão bem claros. Reconhecer as principais alterações do quadro de consoantes do ponto de vista evolutivo. Se você abrir essa aba lá na plataforma, tem um quadro que eu fiz, né, assim, colorido, que mostra a diferença. Aqui na aula, né, também tem quadros, né, para que você faça as comparações. Comparar o quadro consonante com o do português em busca de intersecções e diferenciações. Basicamente, você tem que ter uma ideia do que tem de novidade, né, nas consoantes, porque nas consoantes do português tem bastante novidade, né? Então, assim, a gente costuma dizer que o consonantismo é inovador, porque o português tem consoantes que são realmente novidade em comparação com consoantes que não havia em latim. Então, isso é realmente o que é intersecção, diferenciação, e pensar o que já havia em latim, o que não havia e passa a ter. Mas, assim, meu alerta é para que vocês façam a leitura, né, completa dessas aulas e não substitua, por favor, a leitura dessas aulas só pelos vídeos, né? Vou falar de vocalismo, falo dos processos e aí falo um pouco sobre um pânico geral que as pessoas têm, precisam decorar esses nomes todos dos metaplasmos, né? Aqui a parte do quadro vocálico, a gente sempre tem que pensar, gente, em fonologia como um sistema, né? Assim, se tem alguma coisa que o estruturalismo trouxe de presente para a gente, é pensar nesses níveis como sistemas, né? Os níveis não são, assim, só formas diferentes de dissecar uma língua, né? Assim, eu tenho aqui uma sentença, disseque em sintagmas, em palavras, em morfemas, em fonemas, em fones, em traços, e acabou, né? Não é, né? Esses traços, esses nomes estão aí para indicar um sistema. E acho que o tema que mais clama por esse tipo de reflexão sistemática dos níveis é a parte de vogais. Porque, na realidade, quando a gente vê na passagem do latim para o português, não é só que a gente perdeu o traço de quantidade vocálica. Isso seria, né, assim, um conhecimento, assim, tinha diferença entre vogal longo e breve, não tem mais diferença entre vogal longo e breve do ponto de vista fonológico. Mas a gente tem toda uma estruturação do quadro vocálico, né, que está apresentado aqui nessa aula, e que, então, mostra que quando você mexe em alguma coisa na língua, né, perdi esse traço aqui, como se nada fosse acontecer. Tem
uma total reestrutura das vogais da maior parte das línguas românicas, né, que perdem, então, esse traço de quantidade vocálica, indicando que isso já estava presente no latim vulgar. Mas o que é interessante aqui é pensar nessas alterações, nessas intersecções, mas pensar no sistema vocálico, né? Assim, as vogais, elas formam um sistema interessante aí de 7 vogais. Uma das perguntas da lista fala sobre isso, então deixo para falar com mais cuidado daqui a pouco. Vou abrir aqui a aula de processos, né? Reconhecer que entre o latim vulgar e o português houve vários períodos históricos, cada qual marcado por fenômenos fonológicos particulares. Professora, preciso saber em cada período de cada processo? Não. Esse aqui aconteceu no século III, esse aqui não precisa, tá? A gente não fica pedindo em que ano que aquela consoante caiu, em que ano que aquela outra sonorizou, em que ano que aquela consoante palatalizou. Isso aqui é mais para vocês entenderem que a coisa vai acontecendo em mudança, né? Identificar os principais processos envolvidos na formação da língua portuguesa. São vários processos, muitos têm nomes muito estranhos. Você não precisa decorar o nome. Eu preciso lembrar que isso aqui é lenição, eu preciso lembrar que isso aqui é síncope. Não precisa, tá? Precisa identificar os processos. Tem uma questão ali na lista de exercícios que a gente vai ver, e aí tem um guia de respostas ali para a gente ver como é que a gente responde uma pergunta desse tipo. E apontar como que as variações fonético-fonológicas encontradas no português contemporâneo, vejam, podem remontar aos períodos da história da língua muito anteriores ao nosso. E aí eu acho, apesar de ser cada capítulo um autor, tem capítulo que tem 3 autores, nenhum deles sou eu, mas eu acho que pelo menos essa parte cria uma certa unidade. Porque você termina falando de variação e mudança. Porque o que ele quer que você reflita aqui é justamente, né, que a gente tenha variação, né, metaplasmos de variação, processos na variação, então Flamengo por Flamengo, e mostrar como que isso está relacionado com os processos fonológicos históricos. Então, pense, variação, mudança, vários níveis, a gente vai começar com o fonológico, né? Mas a ideia é que a gente trate de variação e de mudança nesse curso. Então, esse que é o tema dessa aula. O que eu pensei em fazer nesse momento é justamente, então, dizer como que eu mesma faço para revisar os materiais, lendo os objetivos, e como que eu faço o que eu estou chamando de uma reflexão metacognitiva, que é que a gente chama normalmente de autoavaliação, né? Que assim, tô seguro para tratar desse tema, tô sabendo, tô lembrando que a variação e mudança tinha um nome que está relacionado com isso, que eu não estou lembrando agora. Será que se eu jogar no Google, no YouTube, esses temas, eu consigo encontrar alguma coisa que me ajuda? Então, é mais uma questão de como é que você usa isso para fazer a sua revisão, né? Supondo, né, claro, que houve a leitura prévia das aulas durante as semanas, conforme, né, a gente tinha conversado. Mas, assim, esse é um jeito um pouco de refletir onde é que eu vou colocar a minha energia, né? O aluno de C10 é um aluno, antes de tudo, ocupado, né? Que tem pouco tempo. Então, como é que eu vou procurar palavras-chave aqui, consoante? Eu vi aqui que uma das palavras que mais aparece é palatalização. Será que eu sei o que é palato? Será que eu estou lembrando o que é palato? Coloca lá a fonética, palato, né? E busque por esses conteúdos.